Bom dia. Muito obrigado pela presença dos que estão aqui, obrigado pela participação de quem está assistindo online. Prazer receber nossos convidados aqui, a mesa plural que a gente tem intenção de fazer hoje. E eu sou Saulo Puccini, junto com o meu sócio, colega aqui, Luiz Calabró. A gente está aqui no Levi Salomão Advogados, hospedando esse evento que já é o segundo evento para tratar desse assunto. Nós tivemos a oportunidade de ter uma discussão riquíssima em 2022. Estava comentando com o Bruno aqui, à época, contamos com o presidente do BNDES, que era o Gustavo Montesano, hoje sócio do Bruno, discutindo um pouco daquela agenda ainda em 2022. À época, nós estávamos com um representante da CVM, o João Ascioli, convidado nosso, para ver a perspectiva regulatória daquilo que ainda era uma agenda um pouco etérea aqui em termos de Brasil, a agenda de mercado de carbono, e estávamos com um representante da indústria, na época, um representante que trabalhava muito na indústria do agro, da agropecuária, e a gente fez uma discussão bem plural sobre perspectivas do que a gente vislumbrava em relação ao mercado de carbono, né? E eu tive a curiosidade, depois de um comentário que o Calabró fez comigo, eu tive a curiosidade de assistir uns trechos da gravação. Eu falei assim, nossa, naquela época a gente falava sobre uma potencial lei que viria, né? E que bom que a gente cravou uns 80% do que acreditávamos que seriam boas práticas que deveriam vir ali naquela lei. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui dos nossos convidados, desculpe pela falta de lianeza de introdução. Estou aqui com o Bruno Laskowski, colega, já trabalhamos juntos ali numa época de BNDES, hoje está na EV Capital, para dar um pouco da perspectiva de investidor, um pouco da perspectiva de o que o mercado brasileiro está vendo, quem está se mobilizando nesse mercado está fazendo o quê. Tá? Estamos aqui com a Fabíola Fernandes, ela é uma das dirigentes hoje na SMS Group, não vou nem entrar em detalhes sobre a empresa, mas é um gigante da Alemanha, que trata dos ramos de siderurgia e metalurgia, então ela vive na pele o que é essa exigência de mercado, né? E dentro da vanguarda que tem em relação ao mundo, que é o mercado europeu, né? Quem mais demanda objetivamente das empresas. Bom, vou fazer uma retrospectiva muito pequena, para a gente poder contextualizar o tema, está todo mundo na mesma página. É um assunto que, dependendo da roda que você participa, são discussões científicas de altíssimo nível, mas muitas das vezes não são palatáveis para o público que não está tão familiarizado com aquilo, né? E, às vezes, a gente fala de mercado de carbono e muita gente não consegue vislumbrar o que é. Mas, se a gente for fazer um paralelo, o Brasil começou, se não se lembram da COP1, talvez, na ECO 92, foi talvez a primeira conferência do clima que tenha sido feita, em 1992, talvez muitos não tinham nem nascido. E dali para cá as coisas começaram a evoluir. Até 97, protocolo de Quioto. No protocolo de Quioto foi feita a criação da ideia do mercado de carbono, como sendo uma commodity que poderia trazer alguma intercambiabilidade de setores que poderiam se compensar em termos de transição energética, em termos de transição climática. Isso tudo foi evoluindo. O primeiro mercado de carbono criado ali na Europa data mais ou menos de 2005. Então, a Europa fala de mercado de carbono concretamente e comercializa isso desde 2005. Não é uma coisa tão recente, já tem 20 anos. Até o Acordo de Paris, 2015, salvo juízo, onde os países, numa conferência, se comprometem a fazer reduções das suas pegadas de carbono. E aqui eu estou falando carbono, mas, por favor, entendam gases de efeito estufa com todas as suas matizes estequiométricas do que podem ser os gases de efeito estufa, tá? Mas eu vou falar em carbono por uma simplificação, para facilitar nosso debate. Até chegarmos nesse momento onde o Brasil e outros países do mundo estão se comprometendo por fazer reduções das suas emissões. Tá? É fácil fazer? Acho que é um complicador grande. A gente está vendo o tanto que é difícil você mobilizar indústrias, empresas de todos os setores econômicos, dizendo que você tem que fazer redução da matriz brasileira de pegada de carbono. Então, isso não é simples, é muito complexo. E tivemos aí, em 2024, a edição de um marco legal, a Lei 15.024, 15.042, criando um marco inicial do que seria um mercado regulado no Brasil. A gente tem um mercado voluntário no Brasil, quem participa hoje participa volitivamente, participa porque gosta de participar, quer participar, e quem mais participa hoje é quem tem que fazer negócio com o exterior, que precisa muito
fazer offsetting das suas pegadas de carbono, porque o seu comprador demanda isso dele, mas as empresas brasileiras, que comercializam talvez com países que não façam esse tipo de exigência, ainda não se mobilizaram. Então, tem algumas que ainda não se mobilizaram. Mas a nossa promessa de marco legal é que existirá cotas, existirá um cap, existirá uma quantidade máxima do que cada setor vai poder emitir em termos de gás de efeito estufa, e vai ter que ter planos de transição, onde essas empresas vão ter que se adequar aos novos volumes que lhes serão endereçados. Como que eles vão fazer isso? O mercado de carbono, por exemplo, é uma alternativa para você não conseguiu atingir a sua cota de emissão, de repente você vai ao mercado para tentar comprar quem tem excedente de créditos para poder compensar a sua pegada de carbono. Não poderia ser mais oportuna essa discussão essa semana. Nessa segunda-feira, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma consulta pública, um Plano Nacional de Mitigação. Se vocês forem lá, em 20 dias, todos os setores da economia têm que opinar sobre esses planos setoriais. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque é um desafio que talvez seja intangível, um desafio que talvez seja inalcançável, do jeito que está colocado hoje, porque simplesmente você está falando para todos os setores da economia, muitos deles não são organizados, que eles opinem sobre os marcos de referência e as metas individuais de cada subsetor que estão colocados ali nos planos de mitigação. É claro que existe uma pressão da COP30, que vai acontecer ainda esse ano, para que o governo tenha uma peça para mostrar que está se mobilizando em busca de atingir os volumes regulados de emissão. Mas a gente ainda tem muito caminho para se desenvolver aqui na regulação e temos um mar de discussões para serem feitas dentro de cada setor e também pelo mercado, pela organização de um mercado de carbono per se. Sem falar mais, eu vou passar a palavra aqui para o Calabró, dá suas introduções iniciais, por favor, e comenta um pouquinho sobre o marco legal que a gente teve, o que a gente tem de pilares que são essenciais e que são bons ali dentro do marco. Obrigado. Muito obrigado, Saulo. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, né? Muita gente importante, colegas, amigos, amigas, para tratar desse tema tão importante que é o mercado de carbono, né? Que, como o Saulo falou, estamos num momento muito propício para debater isso, né? Que não é um assunto novo, mas temos uma consulta pública em andamento e uma lei muito recente, né? Uma lei de dezembro de 2024, né? A Lei 15.042. Esse marco regulatório é muito importante porque ele advém de um debate já bem longínquo sobre quais seriam as melhores estratégias, né, do ponto de vista jurídico e também econômico técnico, para montar um sistema brasileiro, né, de comercialização de gases de efeito estufa, né, para que seja criado um mecanismo de incentivo para redução da poluição, né, redução dos gases de efeito estufa. E acho que uma das chaves de leitura mais interessantes para analisar essa lei é pensar no macro, meso e micro, né, numa linha praticamente vertical, né? Por que isso? Porque no âmbito macro, nós temos o direito internacional público, que é super complexo, porque envolve questões de debates entre soberanias. Não precisa aprofundar muito aqui, a complexidade já é intuída, né? Esse é o ambiente macro onde se estabelecem todos os acordos internacionais, e o principal resultado disso é que cada país, cada soberania terá a sua contribuição para a redução dos gases de efeito estufa. Contribuição nacional determinada. No inglês, NDC, em português, significa cada soberania tem que contribuir com uma meta de redução de gases de efeito estufa. A primeira pergunta é, bom, como determinar esse valor? Qual que é o
sistema jurídico correto para isso. E a resposta a essa pergunta é baixo para cima. Vai do micro para o macro. Se for do macro para o micro, há um problema sério. Imagina que a soberania Brasil, por exemplo, chega num acordo internacional e estabelece um número, sem ter um mapeamento adequado. Quais são as emissões por cada setor? Quais são as emissões de cada empresa? O setor ainda já estaria quase no mezzo, né? Quase no meio. Se a gente pensar no micro, empresa, cada empresa. Todas as empresas do Brasil, todos os setores. Óbvio que pensar aqui em materialidade, o primeiro ponto nesse ambiente micro é as empresas que mais poluem, né? As empresas que mais emitem gases de efeito estufa para produzir bens importantes para a sociedade ou prestar serviços importantes para a sociedade, né? Então, o conceito jurídico, né, o regime jurídico da autorregulação em suas várias facetas, né, também a gente pode considerar a autorregulação também nessa mesma lógica micro, médio, macro, né? Se a gente for pensar um Estado, uma soberania, ela também é fruto de uma autorregulação mais complexa, né? Numa empresa, menos complexa, mas também tem a sua complexidade. Uma empresa tem a sua governança, tem o seu conselho de administração, diretoria, etc. Então, esse assunto da emissão de gases de efeito estufa e como combater e como mitigar, tem essa lógica, que se reflete também na lei. Então, a lei tem essa lógica. Você vai, percorrendo essa lei, você vai encontrar, primeiro, uma parte de definições, de escopo. No escopo, já há um ponto aqui de atenção, né? A lei já parte lá nos primeiros artigos dizendo, ó, todos os setores são obrigados, menos o agropecuário. Tá? Então, já tem um ponto de atenção aqui. A lei já partiu disso. Então quer dizer que o setor agropecuário está fora dessas metas? Né? A resposta é não. A resposta é não, não por uma interpretação normativa, estrito sensu, né? Sim por outras questões que a gente vai debater aqui. Então, é importante, ao ler essa lei, já tem esse primeiro ponto. Depois segue com alguns conceitos importantes, né? Tem vários, mas eu vou destacar três importantes. Tá? O primeiro deles, cota brasileira de emissão. Justamente o que o Saulo falou, do cap and trade. Né? Tem um cap, o limite máximo, né, de emissão. Cota brasileira de emissão. Você pode ler esse mesmo conceito pelo sentido inverso, né? Ou seja, o direito de você emitir determinada quantidade de gás de efeito estufa. Essa cota brasileira de emissão, ela vai ser determinada pelo Poder Executivo. O Congresso Nacional já deixou isso claro na lei. Então, quem vai determinar a cota brasileira de emissão? O Poder Executivo. Como será feito? Meio de consulta pública. A gente vai falar disso daqui a pouco, não vou adentrar. Tá? Daqui a pouco a gente fala. Isso é bem interessante, tem muita coisa importante para a gente falar sobre isso. E a cota brasileira de emissão, então, o que ela é? É um direito de uma empresa poder emitir determinada quantidade de gás de efeito estufa num determinado período. Quem emite mais do que a cota está numa situação de déficit. Precisará compensar isso comprando no mercado, né, créditos de carbono. Olha que interessante, né? A cota brasileira de emissão a gente vai conceituar ele de natureza jurídica, mas ele confere um direito de você poder emitir determinada quantidade. Se você não emitir a quantidade total, você vira credor. E aí sim vem o seu direito, crédito de carbono. Olha que interessante. Então, e qual que é a natureza jurídica desse direito? Ela é valor mobiliário, se for negociada no mercado financeiro de capitais, ou ela é ativo financeiro, se não for negociada no mercado de valores mobiliários e mercado financeiro.
Então, são dois conceitos, e aí pode parecer complexo, mas é interessante porque a lei foi muito bem nesse sentido, né? Até convido vocês a assistirem o primeiro episódio da nossa conversa, que tratamos exatamente disso, qual que é a melhor rota, valor mobiliário, ativo financeiro. Então, tem os dois conceitos na lei. E a lógica é, se é negociado de forma bilateral, comprador e vendedor, é um ativo financeiro. Lógica da teoria geral dos contratos. Tem produto jurídico aí para a gente aprofundar. Há contratos. Se esse direito for negociado em mercado de valores mobiliários ou mercado financeiro, a natureza jurídica é valor mobiliário. E a consequência disso é atrair todo o regime jurídico do mercado de valores mobiliários. E o que é bom disso? Porque alguém vai pensar, bom, mas é uma carga regulatória muito pesada, né? Pode pensar por esse viés, mas qual é a notícia boa? A notícia boa é que o mercado de valores mobiliários ele já tem uma tradição de valorizar a autorregulação. Então, a autorregulação no mercado de valores imobiliários é muito importante. Então, esse movimento do micro para o macro no mercado de valores imobiliários, do ponto de vista de regulação, de melhores práticas, de contribuição do mercado para que as coisas aconteçam, né? Coisas no sentido de modais deônticos, o que é proibido, o que é permitido, o que é obrigatório, vem do mercado, né? E não de um agente externo que não compreende a realidade de mercado. Então, é bem interessante isso. Além disso, também já tem uma cultura forte de boas práticas de negociação. Vai tratar de assuntos importantes como integridade, como organização da informação, formação de preço, isso nos diversos tipos de ambientes de negociação, do qual, né, os mais famosos, bolsa de valores, mercado de balcão organizado e mercado de balcão não organizado. Tá? Um outro conceito importante da lei, para finalizar, é o certificado de remoção ou redução verificada, CRVE. Certificado de remoção verificada de emissões de gases de efeito estufa. Então, o primeiro que eu falei, que é o CBE, que é a Cota Brasileira de Emissão, é o sistema Cap and Trade. Você tem um limite, e aí você vai negociar. Se você passou do limite, você compra. Se você não atingiu o limite, você vende. No CRVE, é direito creditório, é crédito de carbono, tal como o que já existe no mercado voluntário. Já tem um mercado acontecendo. E qual que é a lógica do CRVE? É uma empresa, ela investe num programa certificado de redução das suas emissões. Então, num primeiro momento, ela tem lá uma medição, diz, eu emito por ano tantas toneladas de gás de efeito estufa. Farei um programa certificado para reduzir isso para os próximos anos. Me comprometo com isso, cumpro. Existe o monitoramento, relato e verificação, MRV. Então, monitora, verifica, né? Monitora, relata e verifica. E esse CRVE, certificado, conforme a regulação que virá, é também um ativo financeiro, se negociado de forma bilateral, ou um valor mobiliário, se negociado no mercado de valores mobiliários. É isso por enquanto, né? Então, são dois conceitos importantes, CBE, CRVE, né? E essa questão da lei recepcionando esse movimento bottom-up, ou seja, do micro para o macro. Mas há vários desafios que vamos falar disso daqui a pouco. Obrigado, Calabro. Bom, vamos agora fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Pedir para a Fabíola contar um pouquinho da história de como é isso visto para quem está lá no mundo que mais exige esse tipo de trabalho. Gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque tem muita gente que ainda acha que isso é uma coisa distante aqui de acontecer no Brasil. Ou não pega, ou daqui a pouco muda tudo, existe um efeito que talvez tudo seja desfeito. Mas me fala um pouquinho como é que é a experiência europeia. Retrocedeu? E o que precisou ser feito para a empresa continuar crescendo e existindo nesse mundo? O desenvolvimento europeu é interessante, né? Como você disse, essa aula começou em 2005, antes até do protocolo de Kyoto, quando a União Europeia decidiu já estabelecer o Cap and Trade, e falou, nós vamos dividir
uma determinada cap de emissões, máximo de emissões para cada país europeu. Então, tiveram países, por exemplo, como Portugal e Espanha, que podiam emitir até mais, porque eles não tinham uma industrialização forte, eles estavam abaixo desse cap. Tinham países como a Alemanha, que é onde eu moro, que tinham que baixar, e tinham que baixar drasticamente, porque é um país altamente industrializado. Nessa primeira fase, eles pegaram primeiro só as empresas de energia e as empresas com uso intenso de energia, como, por exemplo, os produtores de aço. O que aconteceu? O que eles não perceberam? Para os países dividiram, então, nas empresas dos países deles, esses certificados de forma grátis. Só que eles fizeram um cálculo da emissão dos últimos 3 anos. Veio a crise financeira em 2008 e 2009. Essas empresas baixaram a produção. Então, eu tinha mais crédito do que eu precisava, porque eles basearam em valores absolutos e não em valores relativos. Então, o que aconteceu? A gente tinha um monte de crédito no mercado, o crédito perdeu valor. Aí a União Europeia entendeu, falou, não, com isso a gente não vai conseguir atingir o nosso fim. Por que surgiram esses créditos? A União Europeia decidiu, se comprometeu que até 2050 nós alcançaríamos a neutralidade climática. E esse é um dos instrumentos para alcançar essa neutralidade climática. E logo se percebeu, nós não estamos alcançando. Então, o que eles fizeram? Primeiro, baixaram o cap. Depois, no começo, era só para o CO2. Já ampliaram para o N2O. Depois, foram, assim, nessas fases distintas, expandindo a indústria afetada, regulada. Foi para a indústria aeronáutica, depois para a indústria de transporte marítimo. Agora nós temos que, a partir de 2027, alcançará, inclusive, a indústria imobiliária e a indústria rodoviária. Então, quer dizer, está pegando uma gama grande. Esse cap vai diminuindo de tempos em tempos. Então, o que acontece? O que a indústria tem que fazer? Ou eu investo em técnicas de tecnologia para baixar a minha emissão, ou eu compro crédito, né? Ou senão eu vou ser penalizado. Na segunda fase, entre 2008 até 2013, a penalização era de 40 euros por tonelada de produto, por exemplo, para o aço. Hoje ela é de 100 euros. Com isso, eu tiro a competitividade do meu produto do mercado. Então, daí você pergunta, Fabiola, o que aconteceu com você, com a sua empresa? A SMS é uma empresa que produz... Na nossa empresa, você pode comprar uma máquina para produzir aço, cobre ou alumínio, ou você pode comprar uma fábrica inteira. A gente faz o engineering, produz as peças e monta a fábrica para os nossos clientes. Os nossos clientes são regulados. Então, se eu não investir em técnica de redução de gás carbônico, meu cliente vai ser penalizado por isso. Se ele tiver que pagar 100 euros por emissão, por tonelada, ele está fora do mercado mundial. As empresas de aço, a gente tem empresas em mais de 30 países e a gente monta fábricas no mundo inteiro. Só que os países não produzem para eles. Então, se eu monto uma fábrica para a Índia, não necessariamente é para o aço, esse aço vai ser usado na Índia. A exportação desses produtos é muito grande, porque cada empresa de aço, no fim, se especializa um pouco em que tipo de aço, né? A gente tem o chamado flat, que é para carros, tem os rollings, que é para indústria de óleo, de perfuração. Então, elas exportam muito. Então, não é nem só a questão de ver como que é a legislação no meu país, porque se eu quero exportar esse produto, eu já tenho que me adiantar e ver para onde eu vou exportar, qual a regulamentação daquele país, mas meu produto vai chegar lá mais barato ou mais caro. Então, a gente teve que ter... o regulamento só vai ficando mais difícil, mais pesado. A União Europeia está atingindo os objetivos. Até 2020, a gente conseguiu reduzir, acho que 23%, até 2030 são 62%, em 2050 tem que chegar no zero, né? Essa é a composição legal. Mas está ficando cada vez mais difícil. Quais são as lessons learned, se eu te falar? A primeira é valor relativo, né? Porque senão eu baixo a produção e fico com muito crédito. A segunda foi os estados individuais pararam de dar esses créditos de graça e começaram a fazer tipo um leilão de créditos. Então, se eu tenho que comprar crédito, uma parte deles vai ser leiloado. E a terceira, que eu acho que ainda tem que se desenvolver mais, que é a abertura de tecnologia, que a Inglaterra, na legislação nacional, foi a que está, na minha opinião, a mais desenvolvida,
que é se eu invisto em tecnologia de recycling de gases ou de redução de gases, eu também vou contar isso positivo. Né? Hoje, a comparação é quanto eu emitia e quanto eu emito, mas não tem essa comparação, o que eu faço com o gás depois que ele foi emitido. Se eu conseguir reciclar esse gás, então deveria ser um plus, digamos assim, um crédito. E a gente está nessa discussão agora também na Europa. Então, é o que eu falei, o desenvolvimento está cada vez mais interessante, o que é difícil, gente, o que tem que começar ontem, posso falar para qualquer empresa, é como que eu calculo o meu CO2 footprint, né? Como é que eu calculo minhas emissões? Baseado em que método? As minhas emissões diretas, as minhas emissões indiretas vindo dos meus suppliers. Isso é um trabalho, assim, incalculável para uma empresa grande. Né? Eu falei para vocês, a gente são 140 empresas em 30 países. Então, para todas essas empresas, eu tenho que emitir o delas e o do supplier delas, quanto a emissão a gente está envolvendo no nosso na verdade, no nosso caminho de produção. Então, é o que eu falo, tem que começar ontem. A gente, graças a Deus, começou ontem, né? E também tem chances nisso. Né? A SMS, a gente investe de 100 a 150 milhões de euros em Research and Development por ano, e nesses últimos anos a gente só investiu praticamente em tecnologia para redução de gás carbônico, para a produção de aço. A produção de aço é responsável por 7% de toda a emissão de gás carbônico no mundo. Então, também tem chance, não é só obrigação. Então, é isso que eu falo para as empresas, use e faça disso uma chance, né? Não só uma obrigação. Não, perfeito. E imagino que não vai ser você exportar essa tecnologia que você já desenvolveu quando os países, quando a Gerdau precisar se adequar, quando as siderúrgicas dos outros países precisarem se adequar a uma eventual necessidade que você já fez há 10 anos, você já fez há bastante tempo. Exatamente. Eles são nossos clientes, né? A Gerdau, a Uzi Minas, a CNS, e agora, com o maior prazer, a gente, logicamente, faz essa revitalização e essa redução do gás carbônico. Gerou uma super vantagem competitiva. Bom, maravilha, é excelente ouvir esse mundo real, o que de fato existe, né? A gente, aqui no Brasil, muitas vezes a gente fica achando que isso é uma discussão ideológica, e enquanto você está vendo um exemplo de quem está no dia a dia, não tem nada de ideológico, é uma equação econômico-financeira com muita ciência associada, onde você tem que melhorar a eficiência do seu parque tecnológico, etc., pensando em existência daqui a 5, 10 anos. Eu acho que quando a gente discutia o que é sustentabilidade é eu existir daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Não é produzir papel de política de sustentabilidade. É você pensar no seu futuro, continuar ou não existindo dentro do seu nicho de negócio. Bom, vou rolar a bola aqui para o Bruno. Queria ouvir um pouquinho da perspectiva de quem está tentando fazer isso no Brasil agora. Né? Já tem muita coisa acontecendo no Brasil, a gente não tem mercado regulado ainda, então a gente não tem a exigência, tem a promessa de que vai existir essa cota, mas a gente ainda não tem obrigação direta para cada tipo de indústria. Fora a indústria de biocombustível, a indústria de combustíveis, que já tem muita exigência, não existe outra ainda que tenha tanta meta como existem fora do país. E quem está fazendo isso no mercado voluntário está fazendo como? Então, dá um pouquinho dessa perspectiva de quem investe, quem está trabalhando com isso. Bom dia a todos. Obrigado aqui pelo convite, Calabro, Saulo, Fabíola. Estou pensando aqui que vocês estavam falando, né? Tem muito ângulo para falar desse tema. Estou tentando encontrar o melhor ângulo. E talvez um deles, né, é compartilhar com vocês um pouco das discussões que a gente tem na Eve Capital. E vou explicar um pouquinho a nossa história, que ela também, de alguma forma, identificou uma oportunidade gigante para o Brasil, isso é uma pauta relevante para o Brasil, e nós, como investidores, né, a IVE é uma gestora de investimentos. A gente fala lá, Saulo, o tempo todo, o futuro é verde digital, o mundo claramente precisa do Brasil nesse processo. Então, uma parte da tese de investimento da gente a necessidade de mobilização de capital é tão grande, né, para você sair do mundo cinza para o mundo verde, os números são gigantes. Eles foram interrompidos por um momento, né, porque quem governou o mundo nas últimas décadas foi a economia. E nessas últimas rodadas, quem está governando o mundo é a geopolítica e a economia ficou no banco de trás. Isso atrasa um pouquinho o processo. Mas, de qualquer jeito, o mundo emite 60 gigatoneladas
de CO2 equivalente, gás de estufa equivalente, ano. A meta é chegar em 2050 zerado. Por qualquer equação, enfim, qualquer modelo que você utilize, a conta não fecha. A conta não fecha. A gente tinha metas intermediárias em 2030, as grandes corporações, né, tanto as brasileiras quanto no mundo, de reduzir pelo menos por 50%. Qualquer conta que você faça, a gente está muito longe. O Brasil emite alguma coisa perto de 2,6 gigatoneladas ano. Se você fizer a conta, ainda tem muita coisa para fazer. O que a gente acha? Por que a gente resolveu investir em ativo ambiental e dentre estes o carbono, né? Porque a gente acredita em uma desarbitragem gigante nesse processo, ou seja, o mundo é short em carbono. Falta processo de descarbonização. Ora, se você tem algum efeito de escassez, em algum momento isso aqui vai precificar corretamente. Hoje está completamente desarbitrado. O que a gente fala lá, como tese de investimento, né, para quem gosta um pouco mais de finanças, o beta desse negócio ainda vai crescer muito, ou seja, esse mercado vai crescer muito. Agora, o alfa, né, que seria o resultado adicional em relação a essa média de mercado, está muito mal precificado. No Brasil, isso é mal precificado porque tem risco de segurança jurídica, tem riscos gigantes, né, pelo ponto de vista de performance, né? Aliás, até um bom ponto, isso é bem interessante, né? A gente encara o investimento em carbono, ativo ambiental, né? Para quem gosta aqui, só fazer uma separação, né? Você tem o NBS, que é o Nature Based Solutions, quando a gente fala de reflorestamento. É natureza, você tem que ir lá, reflorestar, etc, etc. E tem um Non-Nature Based Solutions, o Fabíola comentou, né? Desde a reformatação dos processos industriais, troca de combustível, do combustível fóssil para o combustível limpo, isso passa por uma série de processos tecnológicos, mudança logística, fluxos internacionais, uma série de coisas. E todos eles, no nosso entendimento, são investimentos de Project Finance, que é um outro capítulo aqui, ou seja, para a gente tudo isso é infraestrutura. Então, a IVE, retomando um pouco isso, a gente é uma casa que o mercado nos classifica como investimentos alternativos e líquidos, o que é muito complicado no país que tem taxa de juros de curto prazo de 15%. Isso é uma extensão do que a gente fazia no BNDES. Então, só para, rapidamente, né, esse é um time que veio do BNDES. Aliás, o Saulo era do tipo, por acaso ele acabou no Levi Salomão, era para estar na IVE. Nós trabalhamos juntos, né? E a gente sai do banco e resolvemos empreender, montar, né, a IVE Capital. E a grande pergunta é onde que a gente agrega valor no contexto do Brasil. E a gente entendeu que o Brasil é transição energética e infraestrutura. Essa é a tese de investimentos. Veio com a gente, né, o ministro Paulo Guedes, o Joaquim Leite, que era ex-ministro do Meio Ambiente, o Rodrigo Xavier, que é um banqueiro conhecido, foi do Pactual, etc. Então, a gente montou um time muito sólido para fazer isso, o que implica no entendimento da oportunidade gigante que a gente tem de fazer isso uma pauta brasileira. Deixa eu dar um exemplo, acho que é bom para trazer um pouco para a realidade, como é que a gente encara isso e o que a gente está fazendo nesse mundo. A nossa tese é que qualquer processo de carbonização mais consistente no planeta passa por 3 tipos de capital. O que a gente chama do Blended Finance, um projeto, vou tentar dar um exemplo mais específico. A gente está fazendo um projeto de reflorestamento gigante. Esse é um projeto cuja moeda de pagamento é o crédito de carbono. Só para relembrar, para quem ainda, enfim, acho que vários de vocês conhecem isso super bem, mas só para relembrar, por que foi criado o mecanismo do carbono, né? Exatamente para criar um processo simulativo para as empresas, países, terem condições de financiar aquilo que não necessariamente gera um resultado, uma taxa de retorno extraordinária. Então, quanto mais crítico ou mais difícil a estrutura de financiamento de um determinado projeto, o carbono tem mais valor. Para dar um exemplo, uma floresta de eucalipto.
onde já tem uma tradição, onde já tem um resultado econômico, você não consegue muito pouco extrair valor de carbono, porque ele não é adicional. A metodologia, né, implica em ter adicionalidade. Então, quanto mais adicionalidade, ou seja, quanto mais difícil for economicamente a viabilidade daquele projeto, o carbono deveria valer de preço. Então, por exemplo, o Brasil tem alguma coisa perto de 60 milhões, esse número é difícil de definir, mas entre 60 e 80 milhões de hectares de área degradada. Para dar uma ideia para vocês, o Brasil tem de área de plantio alguma coisa perto de 80 milhões de hectares de área de plantio. O Brasil pode duplicar a sua área de plantio, ser o grande provedor de segurança alimentar para o planeta, sem desmatar nada. Bom, você vai fazer o reflorestamento, vai recuperar uma área degradada, com floresta nativa, espécies nativas. O economics disso é muito difícil. Portanto, o preço do carbono vai valer em torno de $80 a tonelada. Uma plantação de eucalipto ou um crédito de preservação, vou preservar alguma coisa que já existe, vale $5. Então, o mercado, a gente vai entender o valor desse carbono nas suas várias dimensões, também quanto o mercado está precificando isso. Tem muito a ver hoje com o mercado voluntário. A nossa visão, claro que o mercado regulado, né, está vindo, né, a regulação está vindo, ele vai dar um boost de volume, de precificação, mas a gente acredita que vai ter uma convergência dos dois mercados. Dá para falar muito sobre isso, mas os grandes compradores de crédito de carbono no mundo hoje são duas indústrias. O Mag 7, né, os Big Techs, e é interessante porque os Big Techs compram carbono, e a turma do Oil and Gas. Por que eles compram carbono, mesmo que não seja mercado regulado? Uma questão de preparação e de mercado de capitais. As Mag 7, né, as 7 magníficas, né, Microsoft, Meta, essa turma toda, a NVIDIA, essa turma toda, a quantidade de energia consumida em AI é tão gigante que eles já têm que mostrar para o planeta que eles estão fazendo o processo de compensação antes que isso vire uma coisa mais crítica ainda. Esses são mais do que o oil and gas, esses estão movimentando o mercado. E por que ele faz isso? Tem a ver com, enfim, com a visão futura, né? Porque eles são grandes emissores, mas tem a ver com o mercado de capitais. Porque se ele não fizer isso, para quem gosta de valuation, lá enfim, na taxa de retorno dele, lá no WACC, lá no denominador, quando ele vai fazer o valor presente do valuation da companhia, se ele não fizer isso, ele vai pagar um spread adicional por não aderência a princípios de sustentabilidade ou princípios de boa norma, né? E aí, na hora que ele não for diligente em relação a isso, o valuation de uma Microsoft, que é mais de TRI, é mais que GDP de vários países, tem seleção adversa, você tem comportamento de consumidor, a geração dos millennials, geração Z, não compra produtos Microsoft. Acho que esse entendimento, cada um nas suas indústrias, né, cada um na sua reflexão, esse tem um tema central. É regulado, mas se você não fizer, o teu valuation em algum momento, tá bom, aqui hoje no Brasil talvez não seja, mas pensa daqui a 5 anos, 10 anos, a nova geração te exclui do jogo. E aí a gente acha, para terminar essa primeira intervenção, que tem uma quantidade de ouro em se preparar para o processo. Claro que você pode investir em carbono de duas maneiras. Você pode comprar o crédito de carbono, mercado spot. A gente tem uma mesa de trading, a gente está fazendo isso. No mercado forward, eu sou o off-taker de algum projeto e consigo dar um firme, um pay on delivery. A gente, no caso da IVA, a gente ganha dinheiro antecipando esse recebível, e a gente tem um spread de crédito nesse negócio. Ou eu posso investir em projeto, para em 2030 eu ser o detetor daquele carbono. Então, hoje a gente tem um fundo de investimentos, a gente tem um âncora, um investidor, um LP, uma grande corporação brasileira, que nos mandatou para fazer um search fund, encontrar projetos. A gente identificou um projeto, a gente fez uma estrutura até de Fiagro,
para viabilizar esse projeto é um projeto de integração lavoura, pecuária, floresta, que, enfim, dá para falar muito sobre isso, mas é um dos formatos que vai viabilizar a recuperação de áreas degradadas no país. Deixa eu pegar o gancho da sua fala, eu queria que você fala um pouquinho quem que está te procurando hoje. Você deu esse exemplo de uma boa integração lavoura-floresta-pecuária, né? Quem está te procurando para fazer projeto hoje? A gente não tem ainda o mercado regulado, não tem a exigência da cota ainda, mas tem empresas se mobilizando. Quem está procurando? Super interessante. Quando a gente decidiu, a gente sempre teve uma dúvida, né? O carbono está muito presente numa tese de infraestrutura e transição energética, por definição, né? Qual é o preço do atributo carbono? Quando a gente investe em biometano, biogás, tem os atributos relacionados a isso. Essa sempre foi uma questão. Mas valeria a pena, essa era a dúvida estratégica, vamos criar um business de carbono, ativos ambientais e land, né? Essa, na realidade, a proposta de valor aqui. Posso até falar abertamente, a gente começou a conversar com o TPG, que é um fundo gigante, tem mais de 300 bi under management. Eles lançaram o TPG Rise, que é a parte de clima do TPG, e no TPG eles investiram numa empresa chamada Rubicon Carbon. E por vários, enfim, motivos, a gente começou a interagir muito com eles e fizemos uma joint venture com a Rubicon Carbon, e nós, de alguma forma, operamos como a Rubicon na América do Sul. Então, a primeira mensagem, a turma lá fora percebe valor de Brasil e talvez não entre tão pesado quanto poderia ou deveria, ainda por uma certa insegurança do processo. Mas entendem, tem 3 lugares no mundo que tem floresta, isso é importante comentar. É Brasil, Congo e Indonésia. Se quiser fazer algum play importante de créditos de removal, né, que é o reflorestamento, é Brasil, Congo e Indonésia. Então, o Brasil tem uma oportunidade de ouro. Então, primeira mensagem é gente fora. Segunda mensagem, as corporações brasileiras. Então, esse fundo que nós criamos, nós somos mandatados por uma corporação importante do Brasil, que é pressionada pelos stakeholders, pelos seus acionistas, pelos seus consumidores, pelo seu movimento de trading. Ele tem um trading importante para a China, para a Europa, então ele entendeu que ele tem que fazer o movimento. Investidores de wealth. Recentemente, Saulo conhece bem isso, nós recebemos um investimento, né, minoritário na IVE. O UBS comprou uma posição minoritária da IVE. Os clientes wealth no mundo todo querendo entender o que a gente pode gerar de valor, né, em fazer o do good, né, de crédito de carbono. E agora a gente identifica toda uma linha de venture capital que dado a necessidade de regulação, né? E Fabiola comentou sobre isso, agora também as empresas vão ter que fazer a sua medição de pegada de carbono. Se você não tiver corretamente o teu baseline, você nem consegue entrar nos mecanismos de cap and trade de uma forma propositiva. Então, tem um mercado gigante de tecnologia, o que a gente chama lá de Carbon Tech Solutions. A gente tem um braço, um pequeno book aqui de Carbon Tech Solutions, onde a gente investe comprando tecnologias que vão ajudar o que eles chamam da MRV, né? Que é a mensuração, o reporting e o processo de vistoria, né? Porque todo ano você tem que estar medindo, né? Para saber se você está comply ou não comply. E só para terminar, a partir de 26, você vai ter que reportar o teu balanço de carbono. Nos Estados Unidos, para você fazer IPO, para você fazer qualquer mecanismo de mercado de capitais, você vai ter que mostrar isso e estar comply com todo esse processo de reporting. Então, as CVMs, as SECs vão te cobrar, e mais do que isso, vai ter transparência, o mercado vai te cobrar. E aí, mexer no bolso, porque vai ter implicação direta em valuation. Ótimo que você já me deu o gancho de que a gente queria continuar conversando aqui. Ainda que a gente não tenha um mercado regulado tão cedo, ou seja, ainda que eu não tenha obrigação, urgência, você tem que reduzir X, você tem que se adequar em X%.
Quem não está fazendo sua medição de pegada do carbono, que significa saber quanto você emite na sua base, talvez não dê tempo de você se adequar ao mercado quando ele efetivamente for regulado. Comenta um pouquinho como é que foi a experiência de correr antes, assim, o que significa se você não se... Hoje já no mercado, mesmo que seja voluntário, o que significa você não tá no timing que as coisas acontecem? Fala um pouquinho da experiência lá. Isso é muito interessante, Saulo, porque o que acontece? Esse projeto demora, para empresas maiores, 1 ano. 1 ano para você conseguir identificar aonde você emite gases, para você definir o método, para você achar um instrumento. Nós compramos, inclusive, na época, uma startup brasileira chamada Veta, que faz essa medição de carbono, porque a gente comparou várias pelo mundo, e essa brasileira em Minas Gerais era uma das melhores. Mas até o investimento gerou para a gente conseguir atender as nossas necessidades. E é o que eu falei, a legislação vai mudando. Então, agora a gente vai se adaptar, vai mudar de novo agora na Alemanha. Vai se adaptar, mas a gente já está pronto. Uma experiência que eu tive, eu não sou do mercado regulado, meu cliente é regulado, então a obrigação de fazer o reporting para mim é a partir do ano que vem. Mas eu já estou fazendo um reporting teste esse ano, porque ele tem que ser auditado, para ver o que está faltando para eu poder consertar até o ano que vem, para não ter uma surpresa. Mas esse ano era o ano de refinanciamento da SMS. A cada 5 anos a gente refinancia o nosso acordo de refinanciamento com os bancos. E foi, para mim, uma experiência muito nova, porque, como CFO, eu sou CFO há mais de 20 anos, era sempre a mesma pauta, né? Você fala de balanço, você fala dos seus ganhos, o que o banco quer saber? O banco quer saber se você quer repagar, se você pode repagar esse crédito ou não. Esse ano foi completamente diferente a pauta. Eu vou falar aqui desse roadshow que a gente faz para os bancos, 10% a gente falou de balanço, de ganhos, de moeda, e 90% a gente falou de carbon footprint, de sustentabilidade, de investimento em técnica moderna, de diversidade. Foi completamente diferente a discussão com os bancos, porque dependendo desses critérios, eu pagava um juros mais alto ou mais baixo nos próximos 5 anos. Então, eu ter me adiantado não valeu só por essa legislação, não valeu só para a minha competitividade, para atender às necessidades dos meus clientes, mas até para o meu financiamento, que esse ano foi mais baixo, eu tenho taxas de juros mais baixas do que em 2020. Né? Então, é interessante como isso está se desenvolvendo, né? Como isso é concreto. Né? E eu queria fazer um comentário do Bruno, que ele falou que ele espera que vai ser muito mais, esse trade, esse carbon trade. E o interessante é, quando começou, em 2005, 2008, tinha a possibilidade na Europa, em determinadas condições muito específicas, de fazer um crédito internacional. Aí se despediu disso, falou, não, é muito complicado, é muito difícil de regular esse double accounting, vamos fazer só na Europa. Na Europa, dentro dos países europeus, mais Noruega, Liechtenstein, e em algumas condições com a Suíça, é possível fazer, mas não internacional. O projeto de lei está no EU de novo agora, está sendo discutido exatamente nessas semanas como é que nós vamos implementar para os países europeus a possibilidade do international trade. Então, quer dizer, esse tema de Brasil, Indonésia, Congo vai ser muito presente. Que é o que eu estava te falando. A gente conseguiu investir em tecnologia e a gente está montando a primeira planta de aço do mundo sem produção de gás carbônico na Suécia, mas a indústria de cimento não tem como não produzir carbono pela própria técnica dele. Então, eles só podem comprar. Né? Então, tem algumas indústrias que eles só vão poder compensar. A própria atividade deles não é possível se eles não emitirem gás carbônico, não tiver o carbono na produção. Para a produção de aço, a gente está substituindo o gás carbônico por hidrogênio e por outros gases, e através de tecnologia conseguimos chegar lá que, por exemplo, o ferro tem que ser aquecido a 1.300 graus Celsius para poder virar aço em um determinado processo. Isso só era possível com o carbono antigamente, né? Até com o carvão. E agora a gente conseguiu uma tecnologia para fazer isso com hidrogênio, mas as empresas de cimento não vão conseguir. Então, a única solução para elas é a compensação. Esse é um ponto tão importante, porque mostra qual que é a complexidade de regular isso. Porque você não pode fazer uma regulação flat que exige de todo mundo da mesma forma. Especialmente porque alguns não tem como, ou ele fecha a fábrica, para de produzir cimento,
então vamos ter que ter outra forma de fazer agregado graúdo virar pedra, ou você tem que ter não é um waiver, mas ele tem que ter uma consideração diferente do que o outro está fazendo. E é muito importante, interessante você falar que os bancos, o seu reporte, como você foi esse ano de refinanciamento, foi mais pautado no seu relatório de ativo de sustentabilidade do que nos seus números. Seus números já são muito conhecidos, aí você bota a Standard & Poor's lá, de repente, ele te dá o seu rating e o banco confere bem. Mas como é que é esse processo novo de auditoria, né? Que vai ser desses reportes de sustentabilidade. Estou usando esse gancho para fazer um paralelo com o que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem hoje, os bancos são obrigados a reportar risco ambiental, risco social, risco climático, por resolução do Banco Central, por resolução do Conselho Monetário Nacional. As empresas de capital aberto têm que fazer o seu capítulo sobre sustentabilidade. Agora eu desafio a gente dar uma olhada nos relatos integrados que a gente tem por aí hoje divulgados e você conseguir me dizer o que efetivamente as empresas estão fazendo em termos de pegada de sustentabilidade. Existe uma projeção que aqui no Brasil, a partir de 26, se eu não me engano, Calabró, a CVM já exige que as companhias abertas façam um reporte de sustentabilidade. Quando a gente vai nas companhias, muitas das vezes a gente fala assim, quem é o seu responsável pelo reporte de sustentabilidade? É um cara da estratégia? Não, é o meu diretor de marketing. Ele é o meu responsável pelo reporte de sustentabilidade. Talvez eu esteja fazendo um exemplo caricato e que seja de minoria. Tomara que eu esteja sendo caricato e seja um exemplo de minoria. Mas quando você lê concretamente alguns relatórios de sustentabilidade por aí, relatórios integrados, você vê que eles são muito mais peças panfletárias, peça de propaganda, peça de repositório de marketing, do que efetivo investimento sendo alocado em mudança de processo produtivo, seja em Nature-Based Solution ou seja em Non-Nature-Based Solution, de modo a eu continuar o meu processo produtivo nesse sentido. Desculpa aqui interromper, mas para dar uma esquentada, você falou um negócio fundamental, Fabio, assim, do nosso playbook de investimento. Olha que interessante a mudança que a gente está aprendendo, né? Tipicamente, quando você vai fazer uma operação, né, de investimento, de crédito, equity, crédito, você olha lá, capacity to pay, avalia, né? Caixa, avalia a capacidade de geração de caixa, aquela empresa, etc, etc. Willingness to pay, né? Olha, tem um histórico, é bom pagador, não é bom? Hoje, a gente inverteu a primeira diligência é a reputação. É incrível. Você fala com o banco, está tudo certo. Empresa geradora de caixa, tem um track record. Se tiver aquela planta ou qualquer coisa perto de uma área a ser preservada, ou uma comunidade local, né? Uma comunidade originária, está perto, isso vai afetar de alguma coisa, você não vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz lá no nosso comitê de investimento é, antes de mostrar o número, qual é a reputação? Quem é o operador? Quem é o landowner? Quem é o developer? Primeira coisa. Nem começa a conversa. Não, mas a taxa de retorno é fantástica, tudo é bom. Começa com o termo de reputação. E aí, só para complementar, como são projetos de infraestrutura, um projeto de carbono de natureza são 30, 40 anos. Muita coisa pode acontecer. Tem todo um tema de segurança fundiária, risco de performance, risco de intempéries, uma série de coisas. O que segura ou mitiga uma parte desse risco é a reputação. Se o teu sócio, o teu tomador, você minimamente acredita que numa situação de estresse vai agir com conformidade e o compliance adequado. Mudou a dinâmica, porque esse é um mundo, né, de risco reputacional, assim, esse aprendizado, não sei se assim, faz sentido, o que eu quero passar é que é mais do que faz sentido. Virou um critério tão relevante quanto os outros critérios tradicionais de aprovação de investimento. Sem dúvida. Know Your Client deixou de ser só questão de compliance, começou a ser não só o client, mas todos os seus stakeholders, deixou de ser só uma questão de compliance para ser uma pauta de estratégia das empresas. Vou rolar de novo para o Calabró.
a gente foi, não surpreendido, mas a gente tomou ciência de uma consulta pública essa semana, e uma consulta pública, numa semana que aconteceu pouca coisa em termos de mídia brasileira, né? Uma consulta pública que ainda não alardeou nada. Mas, quando a gente vê o teor, é uma consulta pública que está submetendo ao mercado, ao público em geral, né? Está querendo ouvir as contribuições do público, o Plano Nacional de Mitigação. Só isso. Então, como é que a gente vai mitigar, como é que a gente vai atingir as nossas metas prometidas na NDC brasileira, considerando os setores? Existe um plano para energia, um plano para agronegócio, um plano para indústria, um plano para educação, um plano para urbana, para resíduos sólidos, tem um plano, então são vários planos setoriais. E temos 20 dias para opinar dentro dessa consulta pública. Comenta um pouquinho sobre a nossa experiência de consulta pública, quando a gente vai ao mercado para ouvir, quando a gente realmente quer ouvir, ou quando a gente está cumprindo uma exigência burocrática apenas. Muito bom, acho que tem tudo a ver com o que eu falei sobre a importância da interação entre autorregulação e regulação, né? A lógica de que para ter um programa nacional de alocação, que significa dizer o quanto que cada empresa pode emitir de gás de efeito estufa, eu preciso entender, né, primeiro, os sinais de mercado, primeiro os sinais dos setores, e mais individualmente, no micro, das empresas. E a consulta pública é um ótimo instrumento para isso, né? Muito bom. Ela tem o ferramental já todo respaldado por normas, né? Lei da liberdade econômica, uma das principais, entre outras. O problema aqui é o prazo de 20 dias, não dá, né? Esse prazo de 20 dias está, desculpe a crítica mais assertiva, mas é praticamente um ilícito, né? Não dá para ter 20 dias de prazo num assunto desse. O que isso revela? Assodamento, né? Aqui o lema é: vamos com calma, que estamos com pressa, né? Temos a COP30, ok, não podemos, né, bobear com esse assunto, senão perdemos valor como soberania e também como mercado, mas não dá para ter assodamento. Por quê? Porque assodamento, velocidade demais, revela o quê? Primeiro que há critério jurídico sendo desrespeitado, né? Se você lança uma audiência pública num tema tão importante como esse, você revela que o bastidor está funcionando mais do que a relação palco-plateia. Isso não é correto, né? Desculpe a metáfora, mas o importante é que essa discussão seja transparente, com tempo devido para que todos os aspectos técnicos sejam analisados com muita reflexão, porque daí vai sair cota brasileira de emissão. Então, as empresas que não estão participando desse processo, né, precisam participar. É importante. Óbvio que tem alternativas, talvez alguém prefira, né, alguém no sentido, uma pessoa jurídica prefira não participar, tudo bem. Mas, no mínimo, precisa ter ciência de que, ao não participar, há aí uma chance de ser surpreendido com uma cota muito restrita, a ponto de ter prejuízos significativos para a empresa, né? Então, acho que é muito importante essa participação. Acho que esse prazo deveria ser alongado, né? A primeira coisa que eu faria é pedir um prazo com fundamentação jurídica repleta. Você pode colocar isso na Lei da Liberdade Econômica, direito administrativo, princípios do direito administrativo, entre outros fundamentos jurídicos muito robustos, né? Isso não significa não enaltecer a importância da consulta pública. Importantíssimo. Essa é a ferramenta. A rota está certa. Consulta pública. Participação do mercado, organização dos setores, né? Pega aqui, por exemplo, o exemplo do mercado de valores imobiliários, a IOSCO, né? Que é um organismo internacional, pensando no mercado, não só, né, transcendendo a soberania brasileira, o internacional, as COPs e tal. É importante também ter comitês de mercado para debater. E tem, né? Tanto é que até aqui tem representantes de empresas que participarão da COP30, né? É muito importante essa interlocução, porque ela vai permear todo o sistema, né? Principalmente a cota brasileira de emissão. A cota brasileira de emissão, na perspectiva jurídica, ela é fruto da regulação. Como que a autorregulação entra nisso? Por meio da consulta pública. E o outro valor mobiliário e ativo financeiro, o CRVE, esse aí é puro mercado. Mercado
O que tem de regulação? É a organização de como a certificação é feita. Como que a certificação vai ser feita? Não no sentido de congelar a tecnologia para a certificação, não isso, mas sim requisitos de governança para para determinar quem são as certificadoras. A certificadora que fará ali, né, a auditoria para verificar que o programa de redução ou remoção de gás de efeito estufa é íntegro. E, a partir daí, toda a lógica de mercado de valores imobiliários se aplica, é quase um plug and play. Você tem já marcos regulatórios historicamente já consolidados e modernizados. A CVM tem modernizado isso muito, principalmente nos últimos anos, né? Então, temos flexibilidade para que essa interação entre autorregulação e regulação ocorra de uma forma muito dinâmica e importante. Ótimo. Desculpa por ter levado mais de 1 hora para falar isso, mas se a plateia quiser... Vamos passar para a plateia. Fique à vontade que a gente roda o microfone também. Para falar só uma consideração sobre o que o Calabró falou, esse tema é um tema muito difícil de ser organizada a discussão, porque os setores são muito diversos. Alguns setores são organizados. Quando você vai fazer uma pauta para discutir temas do sistema financeiro, você chama a FEBRABAN, você chama a BBC, você chama 2, 3 órgãos de representação que consolidam 90% dos players ali. Como é que você mobiliza o agro? Como é que você mobiliza a indústria de cimento? Como é que você mobiliza as siderúrgicas? Eles não têm órgãos de representação que tenham que consolidem essa opinião dessa forma. E olha que a gente está falando de uma discussão de agregado. O NDC, o Brasil definiu qual é a sua cota nacional. Disse qual era a promessa de redução. Só que não foi de baixo para cima, como você falou, não foi do micro para o macro, não foi dizendo o que é viável a gente fazer para a gente chegar nessas metas. Então, a gente vai ter um problema de meio caminho de como vamos poder ter metas factíveis e que se desdobrem no nível empresa. Não adianta eu falar que vamos pensar estamos falando de emissão de gases de efeito estufa, estamos falando das contribuições do Brasil. Não adianta nada se uma empresa cumpre tudo e a outra que emite 2 vezes a cota dela não cumpre. Então, em termos agregados, a gente não atingiu a finalidade de diminuir a pegada nacional. Mas como que eu faço essa conta? E a gente está um pouco distante, na minha vista, a gente está um pouco distante de ter esse... Acho que consenso nunca vai ter, nem na Europa teve consenso sobre como fazer, né? Mas a gente está um pouco distante de desenhar, na minha opinião, ainda esses primeiros traços. Por favor. Bruno, sou Fernando Ninja, do Ninja Advogados. Queria saber quem arbitra o valor de $5 a tonelada para um eucalipto e 80 para o outro, e não devia ter um órgão, então, para equilibrar, digamos, o valor de carbono, porque a Terra é uma só, afinal de contas. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, a melhor resposta hoje em mercado voluntário é formação de preço. Tem alguns critérios para a formação desse preço, né? Tem alguns critérios de carbono, né? O que eu tinha comentado, né? A adicionalidade daquele projeto, a integridade daquele ativo, né? Do ativo carbono, né? Você tem que entender isso aqui é uma commodity, ela é uma commodity virtual financeira, difícil definir, é uma cripto, né? O carbono, o crédito do carbono. Então, você tem um critério da integridade daquele crédito. Por exemplo, aquele projeto ele gera benefícios, né, para as comunidades que estão presentes ali. Ele, de fato, né, ele tira carbono, ou gás de estufa equivalente, né, da atmosfera. Ele é permanente ou ele não é permanente? Então, tem 2 tipos de créditos entre os vários, né? Tem o crédito de preservação. Então, vamos pegar um exemplo aqui do Nature-Based Solutions. A floresta existe, ela existe. Mas no entorno daquela floresta, ela foi desmatada. Há uma área desmatada. Então, a metodologia entende que aquela floresta que está preservada, ela tem um risco de desmatamento. Quanto maior for o risco de desmatamento, maior é o valor do carbono que é gerado naquela preservação. Isso é uma coisa. Mas ela não muda o status quo. Outra coisa, você tem uma área degradada, não tem nada, ou seja, não tem fotossíntese. Você vai lá, faz um investimento para replantar com espécies nativas
E aí é o que a gente chama do crédito de remoção. De fato, na relação aqui no baseline, você, de fato, vai remover CO2 da atmosfera. Isso tem diferenças, né? A formação de preço é cost plus, claro que para você fazer um projeto de reflorestamento, só para te dar uma ideia, né? Para você replantar 1.000 hectares, calcula que você vai gastar R$50 mil por hectare. Então, isso é uma brincadeira de 50 milhões. Diz-se que existem já alguns fundos, empresas, fazendo replantio de áreas degradadas, né? As metas são, eu comentei, né? Tem 60, 80 milhões de área degradada no Brasil. Faz a conta, você vai ver que a necessidade de capital é tão gigante, e aí, obviamente, esse carbono vale mais, porque ele demora mais tempo, o investimento é maior. E só para terminar, a gente está vendo um projeto agora que a gente chama do carbono biogênico, ou BECS. O que é isso? Você pega poços de injeção de gás ou de petróleo que não deram viabilidade econômica. As usinas de etanol, por exemplo, no seu processo de produção, elas geram CO2. Você tem que pegar aquele CO2 e jogar em algum lugar. Você joga na atmosfera e eles vão pagar no mercado regulado, vão pagar um dinheiro incrível e, ao contrário, né, vão ser, pelo ponto de vista reputacional, prejudicar o seu modelo de valores. Então, o que você faz? Da mesma forma que na indústria petrolífera você injeta gás na formação geológica, né, a gente injeta CO2. Qual é a diferença disso? Que esse é um CO2 permanente, é um crédito de carbono permanente, que ele fica naquela formação geológica. Existe, obviamente, uma série de testes para você comprovar, medir que, de fato, o carbono fica lá. Esse carbono vale $150. Então, a gente tem o carbono de preservação, que chegou a valer $15, mas os escândalos que aconteceram, o The Guardian, para quem se lembra, né, questionou-se muito, né, se de fato aquela área é preservada mesmo, se não é. A gente teve problemas importantes na Amazônia, onde houve questões reputacionais, né, fraudes no processo fundiário, onde esses projetos estavam localizados. Hoje esse mercado está ilíquido, não é nem $5, é menos do que isso, e na realidade não tem transação. Então, acho que a resposta que eu posso te dar é o seguinte: é formação de preço de mercado, falta taxonomia. Quando você compra no mercado acionário uma ação da Petrobras, você sabe o que você está comprando. Estou comprando X-avos de uma empresa que gera valor. Quando você compra um crédito de carbono, você ainda não sabe exatamente o que você está comprando. Então, tem uma questão de taxonomia, né, de escrituração, todo o processo de verificação, compliance. A gente está trabalhando nisso. Na época do BNDES, a gente fez um acordo com a B3. A B3 já tem um processo de escrituração desses ativos exóticos, né? E a gente acha que esse é um processo de 1 a 3, 5 anos. A gente vai poder negociar, transacionar em mercados não de balcão, mas em mercados públicos, a commodity carbono de uma forma muito mais estruturada. Bom, gente, bom dia. Sou a Rose. Primeiro, eu queria parabenizar o escritório por esse evento. Acho que esse tema é um tema apaixonante. É o tema em si, carbono, mas também o tema da sustentabilidade. Eu, infelizmente, vou ter que sair às 10h30, mas eu vou deixar uma série de provocações, que se eu não conseguir ouvir até o final, Calabro me passa depois. Bom, o setor que eu atuo é o setor de energia elétrica e também energético. E aí eu vou começar com algumas provocações pelo fim, talvez, da consulta pública aí do MMA. O setor energético, e especialmente o elétrico, está se organizando num evento chamado Coalizão Energia. A exemplo do que foi feito no setor de transportes, no CEBEDS, através do CEBEDS. É um movimento organizado, está sendo organizado com todas as associações do setor. Então, FASE, que é a congregação de todas as associações, estão lá. E quem está dando a consultoria para organizar essa discussão é a PSR, na figura do Barrozinho, acho que muitos devem conhecer aqui. Então, essa discussão está se iniciando agora. A gente sabe que tem uma forte pressão no sentido da gente ter as NDCs do setor de energia, principalmente com essa pressão institucional e política da COP30. E eu acho que vai ser um trabalho que, obviamente, ele não vai ser
conclusivo, talvez, mas talvez indicativo, com situações de contexto conceituais ou compromissos que os grupos econômicos possam assumir de alguma maneira até lá, né? O Correia do Lago tem um canal muito aberto com o CBETS e também com essa coalizão que está se formando. Então, queria dar essa notícia. Então, talvez, por essa questão do MMA, talvez saia alguma correspondência, talvez vocês possam entrar em contato e estruturar a postergação dessa consulta pública, considerando que eu acho muito difícil que em 20 dias o setor se organize, cada setor se organize para estabelecer suas metas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é que com essa proposta e com esse, assim, é uma provocação. A gente sabe que a questão da sustentabilidade e do carbono é um movimento sem volta. Ele vai acontecer, só que ele vinha no viés acelerado e a gente talvez tenha desacelerado um pouco. Tem grandes grupos que deram declarações de recuo dessa pauta. E isso decorre do efeito Trump. Aí você fala, olha, tem a China lá que está para contrabalancear, porque tem esse movimento também pelo lado dos BRICS, né? Que é meio que um contraponto do que está acontecendo aqui com esse efeito Trump. Mas, assim, eu acho que talvez se desacelere um pouco, a gente não tenha tudo o que a gente queria em 4, 5 anos, como a gente achou que talvez fosse acontecer, talvez isso postergue mais um pouco, 7, 8 anos, mas eu acho que é um movimento sem volta. Aí tem uma terceira provocação, que é a regulamentação da lei do carbono. Então, a gente tem aqui um ponto que é muito delicado, que são as competências do órgão gestor e os conflitos de competência não, os conflitos de interesse dentro da sua tão ampla competência. Então, acho que é um ponto que o setor privado e olhando bem da sociedade, assim, a gente precisa olhar isso ao longo da regulamentação e da discussão. Tem um segundo ponto, que é o ponto da discussão da metodologia, que é um ponto das certificadoras. Tudo isso vai ser revisto. Então, ali é um ponto que eu acho que tem muitos interesses envolvidos, interesses políticos, institucionais e financeiros. Então, a gente tem que levar esse momento na discussão social, na discussão técnica, na discussão metodológica, com muita seriedade. Então, assim, do nosso lado aqui, de onde eu estou trabalhando e atuando, a gente certamente fará esse papel, mas é importante que quem tem interesse nesse setor, no segmento, na transparência, isso seja visto, né? E tem um terceiro, e aí é uma coisa mais micro do setor elétrico, eu até conversei com o Calabró num telefonema que eu dei, que foi assim, vai ter leilões, né? Então, acho que tem uma sistemática nova para você aprimorar nessa questão dos leilões de carbono. Mas o terceiro ponto é a questão do direito econômico, do direito adquirido ou não e do regime jurídico quando se muda. A gente está num momento, no setor elétrico, que a gente está, na verdade, fazendo novos leilões de geração térmica. O LR-CARP foi adiado, ia para o ano que vem, talvez já aconteça esse ano. Esses contratos são contratos de mais de 25 anos. Obviamente, todas as térmicas vão ter que compensar, de acordo com o que está lá no regime geral da lei. Só que ninguém sabe como, porque a regulamentação ainda não aconteceu. Ela precificou, bidou e está construindo seu investimento. Quando essa regulamentação vier à tona, eu vou ter um custo que eu não precifiquei. Aí vai ter uma questão assim, como você vai reequilibrar todos esses contratos? Aí o que é que vai acontecer? Põe na CDE, o consumidor final paga. Tipo, porque a solução do setor elétrico é o consumidor final paga, né? Eu participei fortemente, em conjunto com o BNDES, acho que os senhores não estavam nessa época que eu participei, que foi da conta Covid de escassez hídrica, mas no final eu estava lá pela CCE como diretora responsável pela operação, o consumidor paga. Então, veja, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter um planejamento muito delicado, né? Nesses avanços. Esse é um ponto sensível, é um ponto que eu já apontei dentro do setor elétrico. Olha, a gente tem que, quando for ter esse leilão, assim, alguma conta, algum sobrepreço tem que ter. Assim, como que a gente endereça isso? Porque eu não tenho nem como precificar, porque eu não sei a regra. E o leilão vai acontecer. Como vão acontecer leilões de bilhões na área de transmissão? Como vai... Então, assim, se bem que a emissão é muito menor, enfim.
Mas o ponto é que são pontos que são muito importantes de serem endereçados para quem atua nesse segmento. Eu queria deixar um pouquinho essas provocações para vocês. Muito obrigada. Ótimo, só fazer um comentário breve. É por isso, por toda essa complexidade, que essa pauta não é uma pauta de ministério, é uma pauta que deve mobilizar um centro de governo. Como quem lembra aí do programa prioritário de termoelétrica, o programa do apagão, né? O programa do apagão você tem agora, que era um super-ministro, na época era o Pedro Parente, e ele tem todos os ministérios para comandar. Então, ele praticamente virou o chefe da Casa Civil com todos os ministérios embaixo. Então, inverteu um pouco. Por quê? Porque a pauta central era essa. As outras têm que colaborar com a pauta central. Enquanto for a pauta do Ministério A, do Ministério B, do Ministério C, a gente vai ter esse tipo de discussão. A indústria, quando chegar e falar assim, então tá bom, então eu vou demitir por conta disso, ou eu vou encarecer o preço da energia elétrica, ou eu vou comprometer a segurança energética, ou eu vou desabastecer qualquer coisa, é isso que você quer? Então são coisas que você tem que conversar na hora da elaboração dessa política pública. Por isso que ela não é simples. Tá longe, eu não tô fazendo crítica, que ela já deveria estar pronta. Eu estou dizendo que ela é nada simples, é muito difícil, e eu desafio quem consiga dar a fórmula de como é feito. E por isso que eu enalteço muito a posição da Europa conseguir fazer. Mas a Europa, se você for pensar nos ecossistemas econômicos europeus, eles são muito mais uniformes do que o Brasil. O Brasil, se você fizer uma política para a região sul e quiser aplicá-la para a região norte, você vai quebrar a região norte, e vice-versa. Então, a gente tem um nicho de desigualdades e de desequilíbrios econômicos que não dá para fazer uma coisa uniforme para todo mundo. Fábio Saboia. Está dando eco aqui, não? Fábio Saboia, obrigado pelo convite, iniciativa de vocês, Bárbara, e obrigado, Saulo. Quero cumprimentar a todos, mas eu quero pegar um pouquinho de cada um, inclusive da Rose. A nossa área é consultoria, temos atuado em hidrogênio verde há 6, 7 anos, no emetanol, no SAF, na biomassa, ou biogás, biometano, enfim. E que agora passa todo mundo por um trauma, não só pelas questões regulatórias, legislativas, etc., como também os impasses e os problemas de infraestrutura e falta de planejamento. Não estou nem acusando se o governo não planejou, no caso, transmissão, conexão, coisa do gênero, e também nem do outro lado, porque é o ovo e a galinha, e essa discussão realmente tinha que ter sido pensada, e acho que a solução vai acabar sendo a garantia e o grau de maturidade dos projetos, para que tenha o parecer de acesso, principalmente nós estamos falando de Nordeste e energia renovável. Mas a situação que a gente vê hoje, essa parada geral, efeito Trump ou coisas do gênero, sem dúvida nenhuma, mas o que falta mesmo, eu entendo, e tenho me brigado por isso, mas também não posso ser o chato de plantão sempre, é a mobilização do setor privado, principalmente dos emissores. Nosso sonho qual é? Um level C ou um acionista de uma empresa que se gaba num café ou no clube do seu EBITDA, do seu ROI, tudo isso ele sabe de cor, mas ele não sabe de cor o inventário de emissões dele. Aí ele fala, não, são 5.000 caminhões, mas não sei quantos. Eu não quero saber do escopo 3, eu quero saber da tua emissão e do teu processo e o que você pode fazer. Então, essa dificuldade é o off-taker. E não vejo o CNI, por mais os relatórios de sustentabilidade, como o Saulo falou, são belíssimas peças, mas o cara vai lá só no social, na governança, etc., e aí mostra um outro, mas substituição de processo, investimento, coisa do gênero, está muito solto tudo. Então, se o governo ou os órgãos reguladores têm suas dificuldades, a dificuldade maior está no mercado, porque o mercado é que vai fazer acontecer isso. O CIBAN, que todo mundo ficou assustado, parece que já precificou, já amortizou e tudo. A área degradada são 80, eu estou mais para o limite de alta aí, porque
ele é uma reserva, um estoque de terra para mitigar ou para superar as exigências, principalmente dos outros países que vão importar agro, porque você não pode expandir mais em área que não seja ou degradada ou sua própria produtividade na área plantada já. Então, essa consorciação pecuária, agro e floresta, sem dúvida nenhuma. Fernandinho comentou da precificação. É interessante também, que a gente acaba aprendendo, cada floresta tem um poder de absorção de CO2 diferente. Então, você tem, hoje, Mata Atlântica vale mais do que floresta amazônica. É um pouquinho mais de poder de captação de CO2. Então, eu acho que falta essa mobilização geral, CBEDs, a gente vê todas esses think tanks e tal, mas a gente precisa ter mais ação. Eu acredito que essa nova geração, como o Bruno falou, o carbono, para mim, é o cigarro do século XXI. Então, na hora de comprar o carro, ele vai optar pelo aço verde, na hora do canudo, que já é uma prática corrente, para nós é escandaloso, né? Ver que a pessoa traz um canudo na bolsa. Então, tudo isso vai acontecer, mas eu acho que falta conscientização. Que a siderurgia sabe que ela é emissora, sabe. Que o cimento sabe. Aí ele compra 3% de resíduo de uma biomassa qualquer e queima e fala, não, já fiz aqui o minha... Não é nada. E nem... Aí as pessoas experimentam, vou fazer coco verde, vou coletar, isso é um problema social e tal. Vai fazer, tá? Foi anunciado essa semana um projeto, mas a produção total de coco é 200 mil toneladas de resíduo ano. Isso faz um projeto pequeno, no máximo 15, 20 milhões de metros cúbicos de CO2, de biometano ou outro tipo de energia. Então, o CO2 biogênico é o nosso tesouro. Com toda a biomassa que a gente tem, nós não temos um mapeamento da biomassa. As usinas, poucas, estão esperando, estão conseguindo discutir a captura do CO2 na planta dele, para você daí chamar a Messer, fazer a estrutura e depois transportar para a sua planta. Mas é muito difícil essa articulação toda. Então, tem que haver uma liderança no setor privado, pôr todo mundo numa mesa, porque o governo está a reboque. A gente... Se chegar lá com uma solução, é tudo que eles querem, ainda mais as vésperas aí de COP30. Então, eu lamento a nossa incapacidade de articulação em cima desse tema, em bases concretas e pôr o dedo na ferida. A pessoa, ele é envergonhado, o relatório de emissões dele é envergonhado. Ele tem que superar isso e dizer, não, realmente, durante anos, o nosso setor não mudou, o processo fabril, a sua cadeia mas nós queremos mudar. Mas eles não há, é muito difícil. E era mais cumprimentar e agradecer pelo desabafo. Obrigado. São várias provocações importantíssimas. Fazer um comentário. Desculpe só, nos preocupa muito o greenwashing e o double counting. É muito difícil para o investidor em projetos de novas energias ver quem é que vai se apropriar do benefício do crédito carbono e até onde eu travo o double counting. Obrigado. Agradeço muito, e a Rose, infelizmente, vai precisar sair. Queria agradecer muito as provocações e fazer um comentário breve sobre a questão da interação entre o mercado de energia e o mercado de carbono. Acho que um ponto de atenção importante nessa consulta pública é que, da forma como ela está formatada, não parece que o Brasil vai monetizar a sua vantagem de matriz energética limpa. Então, acho que é um ponto muito importante, que a Rose ressaltou aqui, a necessidade de maior participação do setor elétrico nessa consulta pública, importantíssimo. Inclusive, ao que parece, o Ministério das Minas e Energia não estava como um dos emissores dessa consulta, porque precisa estar, né? É muito importante isso. Tem tudo a ver com o critério de adicionalidade, né? Dependendo de como se mensura, o Brasil perde força em relação ao mercado global. Uma das maiores vantagens do Brasil, são várias, uma delas é a nossa matriz de energia limpa em comparação com outros países. Então, acho que aqui até queria passar a palavra para a Fabíola falar um pouco também disso, que
para ter uma experiência prática no assunto. Eu vou falar, obrigada, Rose. Eu vou tocar vários temas. Eu começo com o tema Trump. Não vou discutir política, mas todo presidente tem um mandato e ele vai embora e a gente fica. Isso é a sustentabilidade. Não importa quem é o presidente, não importa qual é o país que a gente está falando. Isso que eu não, às vezes fico pensando porque as pessoas dão tanto valor ao presidente, porque ele não é duradouro e não é permanente. Então, e a sustentabilidade a gente está falando de investimentos para os próximos 20, 30 anos. Então, não vai ter Trump daqui a 20, 30 anos. A gente pode humanamente garantir que esse problema Deus soluciona para a gente. A outra questão que a gente estava falando é a questão que o Calabro estava falando e que a Rose falou, é a questão da cooperação de todos os stakeholders. O que aconteceu na Alemanha? Teve a regulamentação das empresas de energia e, paralelamente a isso, começou a guerra da Ucrânia. Não sei se você sabe, mas grande parte do gás da Alemanha vinha da Rússia, uma pipeline. Então, quer dizer, foram duas tacadas, assim, né, 2 tapas na cara no mesmo momento. Os preços de energia explodiram na Alemanha, tanto para a empresa quanto para a classe média, que não podia mais, tinha que ficar regulando, vou aquecer meu apartamento, não vou aquecer meu apartamento. Isso gerou um problema sério, inclusive social, de discussão. Esse é um dos temas que, entre outros, fez até o partido de direita da Alemanha crescer tanto nos últimos anos. E aí se começaram medidas combinadas, entendeu? Então, o governo incentivando a pessoa, o indivíduo na casa dele, se ele é dono da casa, a procurar alternativas de energia, de produção de energia para a casa dele. As empresas particulares começaram a criar sistema de energias próprios. Por exemplo, a gente estava falando telefônica, a gente criou um parque de vento atrás da nossa empresa, a gente está criando para atender a nossa demanda, mas também para pôr mais energia na rede de energia. Então, é um combinado. No começo, a Alemanha passou isso para o consumidor. Isso não é possível, você passar 100% de todo esse custo para o consumidor. Então, vai ter que ter uma divisão aí. Vai passar uma parte para o consumidor, o governo vai ter que ter medidas de incentivo para alternativas de energia. A indústria privada vai ter que tomar a responsabilidade social, que ela sim tem, apesar de ser privada, e colaborar para o desenvolvimento do país e da região onde ela se encontra. Então, acho que é um combinado de ações que a gente tem que prestar atenção aí e geracionar. É isso que está acontecendo na Europa hoje. O tema não é fácil, Saulo, senão a gente não estava discutindo há 20 anos, né? Então, quer dizer, ainda continua mudando a lei. Mas eu acho que não é um problema do governo, não é um problema da indústria de energia elétrica, é um problema de todo mundo que está sentado aqui, cada um vai ter que fazer a sua parte, inclusive apagar a luz, né, gente? Começa por aí também. Oi, boa tarde, bom dia a todos. Parabenizar aqui pelo evento. Sou Fabiana da Schneider Electric, também do setor de energia. E eu queria aproveitar um gancho do que ele falou e trazer um caso concreto aqui, que a Schneider está entrando nesse mercado. E a gente está, enfim, bem embrionários nisso. Inclusive, o evento está sendo muito importante para a gente, para trazer novos insights, etc. E a questão que ele trouxe da dupla contagem, né? Double counting. Como que a gente pode hoje, que a gente não tem um mercado regulado ainda, evitar isso, enfim, para os nossos clientes, para as nossas consultorias que a gente está fazendo? Resposta ainda para algumas dessas coisas, tá? O que existe... as pegadas de carbono têm escopo. Tem o escopo que é do seu processo produtivo e tem escopo que é das suas fontes que te alimentam. Então, por exemplo, a indústria que produz carro, por isso que ela falou que a meta não é dela, a meta é da indústria que produz o carro, que tem que fazer o offsetting de carbono. Por quê? Porque a matéria-prima vem já com carbono emitido. Então, a energia entra como um escopo, mas não da companhia de energia, entra como um escopo da companhia que consome energia. Então, por isso que uma vez me perguntaram assim, não, mas por que a Eletrobras vai ser a maior emissora de crédito de carbono? Eu disse, não, a Eletrobras vende o insumo dela para alguém, quem compra a energia limpa, teoricamente, seria o grande... poderia emitir se tiver conseguido atingir a cota e a meta dele, baixar da meta dela. Então, existe uma dificuldade em como você põe esses setores que já são limpos, completamente limpos, porque, a princípio, ele não tem adicionalidade, é o seu business as usual.
você já faria, o seu business é esse, você gera esse tipo de energia. Então, você não seria potencialmente um emissor. É proibido de computar ainda? Você não está escrito, ainda não está regulado. Como é que a gente vai evitar esse tipo de coisa? Estou usando o setor de energia, pressupondo que é de energia renovável, mas como que vai ser se evitar essa dupla contagem vai depender da metodologia que você usa. E tem muitas metodologias, a Europa usa algumas, a Califórnia usa algumas também, a China está começando a ter as suas metodologias também, e a gente ainda não tem uma pacificada. Assim como a metodologia própria de certificação, a gente não tem nada pacificado, tem várias formas diferentes. E você imagina, também não tem metodologia de reporte, como você reporta, e nem como você audita. Então, ainda, por isso que é uma coisa um pouco etérea ainda para algumas situações. Aqui tem um tema, né? Não tem o silver bullet, né? Mas tem algumas coisas, né, que você vai formatando. Então, tem o olhar, né, o ângulo, né, do jurídico, né, do legal, mas tem um ângulo de preço. Então, um pouco dessa força de mercado para entender esse processo. Então, vamos lá. Para você emitir um crédito de carbono, você tem que passar por um processo de certificação. As certificadoras existentes são ONGs, a Verra é uma ONG, tem o processo da ONU, enfim, tem algumas coisas. Mas você começa a formatar um coalition, né, para você dar essa, sei lá, essa certificação, essa garantia que aquele crédito, de fato, ele é íntegro, ele é adicional, não tem o double counting. Você passa um processo de auditoria, um processo de certificação que cada vez está mais rigoroso. Por quê? Porque os problemas aconteceram ongoing, né? Você vai vendo os problemas. Então, eu diria que hoje, para você certificar um crédito, é porque, de fato, obviamente tem que ser na certificadora que o mercado acredita mais. De alguma forma, você faz o que a gente chama do de-risking, de comprar um ativo, uma commodity, uma cripto, que alguém, de alguma forma, olhou e viu que, enfim, aquele crédito ele é emitível. E aí entra a questão reputacional. Por isso que esse negócio é um círculo. Em quem você vai confiar? Tem um processo metodológico, mas quem está por detrás daquela metodologia? Quanto mais gente séria estiver por detrás, você tem um de-risking nesse processo. Tá? Agora, se tiver o risco de double counting, aquele crédito vai valer menos. Então, quando você fala do mundo elétrico, né, das renováveis, no Brasil, o crédito é praticamente zero, porque ele não é adicional. Hoje eu faço um projeto de sol, de vento. De verdade, eu preciso pouco do carbono para justificar o investimento naquele projeto. Por isso que o certificado, né, carbono emitido por uma planta solar, por uma, enfim, ou eólico, é $1. Às vezes é cents de dólar. Você vai para a Europa, já tem valor, porque lá não tem sol, essa beleza do Brasil. A gente tem vento, tem água e tem sol 365 dias por ano. Então, o mecanismo é uma questão regulatória, uma questão jurídica, mas é formação de preço. Você olha preço. Preço vai te dar a dimensão se aquele crédito ele é bom, ele é ruim, ele é um bem escasso, ele é mais permanente, ele tem um risco, né, de alguma fragilidade de compliance. Dario Gaspar, Alex Part, eu trabalho também com consultoria em estratégia em todos esses setores, energia, aço, cimento, então eu conheço bastante. Eu vi também, o que eu entendo que o Trump foi, vamos dizer assim, um efeito de uma pessoa, mas também vi movimentos contrários à sustentabilidade e ao carbono, não por questões ideológicas, mas por questões técnicas e econômicas, que muito da formação de preço foi baseado em subsídios, tanto na Europa quanto no Brasil, e isso gerou desequilíbrios nas redes elétricas. Não vou nem mencionar o buraco que a gente está em termos regulatórios no sistema elétrico brasileiro, mas também em termos de tecnologia, ainda mais perguntando para você, Fabio, se você não viu também um recuo um pouco disso por causa da viabilidade não só menor, e
A questão técnica, vamos falar, muito se fala em hidrogênio verde, respeito muito, mas realmente ainda não tem off-takers, não tem viabilidades e, ao mesmo tempo, você vê que as pessoas vão ter que... hoje, a emissão da Alemanha por gigawatt-hora é maior que a da França, por exemplo, com todo o investimento que ela fez e com toda a regulamentação. Então, como é que você vê? Assim, eu não acho que o movimento vai mudar, mas eu acho que a velocidade vai mudar e isso pode afetar tanto precificação e coisas no Brasil. Como é que vocês veem isso? Sem dúvida que vai ter uma desaceleração, com certeza. Estava indo bastante rápido numa direção e o que eu falei no começo, até falei rapidinho, o que eu acho que a gente estava muito dogmático no tema da tecnologia, né? Eu dou o exemplo da nossa empresa. Para você construir uma planta de aço que seja neutra, custa 2 bilhões de euros, em Greenfield, né? uma planta nova. Para a gente mudar a da ThyssenKrupp, que a gente está fazendo isso agora em Duisburg, para reduzir uma planta já existente muito grande, como a da ThyssenKrupp, 1 bilhão e 800 milhões. O que eles não aceitavam antes, o que a legislação alemã não aceitava? A gente tem, se você pegar os fornos que produzem o aço, nós temos mais ou menos 50 fornos para a produção de aço na Europa, instalados já há vários anos. A duração de vida desses fornos é de 40 a 50 anos. A gente desenvolveu uma técnica e esses fornos emitem gás carbônico, né, assim, demais. A gente desenvolveu uma técnica que, se a gente aplicasse nesses fornos, reduzia 70% do carbono, mas ainda assim continuava a usar a energia fóssil, não mudava para o hidrogênio, como eu estou falando daquela da Suécia baseada no hidrogênio, mas a Suécia tem hidrogênio suficiente, também é o custo do transporte do hidrogênio. Essa é a outra solução que eu estou te falando, continuava o forno funcionar com base na energia fóssil, mas a gente reduzia 70% da emissão. Essa solução custa de 100 a 300 milhões de euros, dependendo do tamanho do forno. Isso era proibido de ser incentivado, porque era energia fóssil. Mas o efeito para o mundo, se eu retirar 70% da installed base, o que já está lá, é muito maior do que uma planta greenfield que eu estou fazendo agora. E é muito mais viável, porque é outro investimento. A gente está falando de um investimento que é 10 vezes menor, né? Então, a gente conseguiu agora mudar com a legislação da Alemanha que esse tipo de solução também seja autorizada e também seja financiada pelos canais governamentais. Isso eu acho eu acho uma mudança positiva, porque eu acho que a gente tem que ter essa abertura de tecnologia, né? A gente não pode ser dogmático quando a gente fala. É uma jornada longa e tem muito que se fazer. Se a gente começar já a restringir tudo desde o começo, o que pode, o que não pode, a gente se limita muito, né? Essa solução que eu estou te falando dos fornos, eu não aumento a vida útil do forno. Então, quando ele vai acabar, ele já ia acabar de qualquer forma. Mas enquanto esse forno existir, eu estou reduzindo 70% da emissão. Isso não era viável antigamente. Agora, com toda essa movimentação com essa desaceleração, começou-se a analisar também essas novas hipóteses de tecnologia. Então, eu acho que desacelerar não é necessariamente prejudicial nesse sentido. Se a gente investir em tecnologia, se a gente tiver melhores soluções a longo prazo do que a gente teria fazendo rápido, entendeu? Isso eu acho que tem que ponderar. Acho que tem menos a ver com o tema do Trump, essa desaceleração se deu pelo que você falou, por limites tecnológicos, por limites financeiros de investimento, pela Europa agora ter que estar investindo na indústria bélica, para a própria defesa, e todo esse dinheiro ia para a decarbonização, ia para o clima nos últimos anos. Então, por essa nova, digamos assim, por essa nova divisão do budget europeu, aonde vai gastar o dinheiro, teve que se desacelerar também.
Só fazer um comentário rápido agora para acabar, só não para acabar, que o Saulo vai encerrar, mas em relação à sua pergunta sobre dupla contagem, que é muito importante, pela lei atual, né, a lei brasileira, a dupla contagem é um problema para o CRVE, né, porque o certificado de remoção e redução verificada. Né, o que é um problema, porque aí você teria o crédito emitido 2 vezes, isso é um problema. Para a CBE, que é a cota brasileira de emissão, não é um problema, olha que interessante. Então, por exemplo, se você tem, vou dar um exemplo, né? A Fabíola até comentou um caso interessante que no Brasil também pode acontecer. Você tem a cota brasileira de emissão, que é o máximo que você pode emitir. Se você reduz a produção, você já vira credor. À luz do direito está correto isso. É óbvio que você tem que calibrar isso conforme a alocação da cota brasileira de emissão. E o que tem a ver com a dupla contagem? Por exemplo, se você substitui a sua matriz energética por uma matriz energética mais eficiente, você vai também conseguir ter uma emissão menor em comparação com o ano anterior. Então, você também vai virar credor na sua cota brasileira de emissão. O que não é um problema, é um incentivo. Né? Porque, na verdade, você está exponencializando, né, o efeito de energia limpa, por exemplo, no caso do escopo 2. Né? Desculpe, a gente está super estourado em relação ao tempo. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai ficar aqui, se quiser, troca uma ideia aqui. Até a gente recebeu algumas perguntas das pessoas que estão participando online também. Nos comprometemos a responder todas. O que a gente não conseguir, a gente passa aqui para o Bruno, para a Fabíola também, para a gente pedir as contribuições deles. Longe de ter resposta, essas coisas não tem resposta ainda, e a gente está construindo como vão ser feitas essas respostas. É um processo de evolução contínua e de uma vanguarda que vocês não têm ideia. Aqui a gente tem uma palhinha do que é um setor, como é que isso impacta na prática. Quando você vai nessas conferências, eu tive a oportunidade, quando a gente estava no BNDES, de acompanhar algumas conferências. Você tinha algumas conferências que eram totalmente tomadas por... E aí, por favor, eu vou usar um termo tomadas por ambientalistas, não que isso seja errado, e outras totalmente tomadas por petroleiros, e também não que isso seja errado. E estavam discutindo o mesmo tema. E era a mesma conferência da ONU, etc., e você via como a pauta ia de um pêndulo de um extremo para o outro, tentando chegar no meio de caminho. Estamos longe de estar nesse meio de caminho. A gente tem alguns prazos que a gente se pôs muito desafiadores aqui em termos de Brasil, talvez por isso que eu ainda seja um pouco cético sobre os prazos que são anunciados, mas isso não impede de que tem muita gente se mobilizando e fazendo e ganhando muita vantagem competitiva por estar fazendo isso agora. Tá? Daqui a 5 anos, ele não saber a sua pegada de carbono, talvez seja, não quero mais esse CEO, não vai estar na entrevista dele no conselho, no board, ele de repente já não vai ser bem apresentado. Mais uma vez, desculpa pela interrupção dessa forma, mas a gente super estourou o horário. Obrigado pela presença do Bruno, da Fabíola, obrigado, Calabró, foi um ótimo evento e agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado.